Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Recorreu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi-se e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez: Samuel, Samuel. Samuel se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-se. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Feche os seus olhos nesse momento comigo rapidamente. Espírito Santo de Deus, já sentimos, Senhor, a tua presença nessa casa, já louvamos a ti e te adoramos na beleza da tua santidade. Eu te peço, Espírito Santo, eu te peço, meu Senhor Jeová, abra-nos o coração, o entendimento para essa palavra. Sopra a tua palavra em nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Cristo. Glória a Deus. Foi falado aqui de relacionamento, e foi falado também de entregar o controle na mão de Deus, não é verdade? E aqui nós temos uma palavra aonde o Senhor está chamando um jovem, porque Deus diz a palavra, o texto, que Deus não tinha, que Samuel não tinha ainda, não conhecia o Senhor, não tinha sido manifestada a palavra de Deus a Samuel, de forma que Deus queria também ter um relacionamento com Samuel. E nesse dia dos namorados, dia dos relacionamentos, o Senhor nos trouxe até aqui para ouvirmos falar desse relacionamento que Deus queria traçar com o seu servo. Porque o Senhor está chamando você para uma obra. O Senhor quer você ativo em alguma área específica da obra de Deus. O Senhor quer falar contigo, o Senhor quer mais relacionamento, como foi louvado aqui nessa noite. O Senhor quer mais intimidade, mais relacionamento. O melhor dia para falar disso é dia dos namorados. Mais relacionamento. Não adianta falar: eu estou apaixonado por Deus, se eu não quiser contato com Ele. O Senhor quer contato contigo face a face. O Senhor quer falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos enamorados de Deus nessa noite. Queremos mais da presença do Senhor. E o Senhor está chamando o seu povo. Porque há um contexto aqui nessa palavra. Porque Samuel estava na casa do sacerdote Eli. E sabemos pela palavra que os filhos de Eli eram sacerdotes maus. Eram filhos de Belial, eram homens impuros, lobos devoradores dentro da casa de Deus. E sabemos também pela palavra que Eli era um sacerdote cego.
E não digo só cego literalmente, porque ele já estava escurecendo literalmente a sua visão, mas ele tinha uma cegueira espiritual dentro dele. Observa no texto que Samuel vai 3 vezes falar com ele. 3 vezes. Se ele tem visão espiritual na segunda ou na primeira vez, opa, é Deus que está falando. Quem tem visão espiritual sabe que Deus fala. Aleluia. Sabe quando Deus falou e quando não foi Deus que falou, você sabe. Ele tinha que saber. Era o sacerdote, sumo sacerdote da casa de Deus. Na 3ª vez, ele juntou A mais B, fez a conta ali, opa, é Deus que está falando. É Deus que está chamando esse jovem. Então ele tinha, olha só o contexto que Samuel está vivendo. E o contexto que nós estamos vivendo nesse mundo. Por isso o Senhor quer levantar os seus servos nessa nação. Aleluia, glória a Deus. Ele queria fazer uma coisa. E ele chamou Samuel para ser um profeta específico numa área diferente. Ele chamou Samuel para ungir um rei, depois ungir outro rei. Chamou Samuel para dar um avivamento espiritual na nação. E se nós pegarmos o contexto disso aqui e aplicarmos para o nosso dia, nós vamos ver que tem tudo a ver com o que está falando aqui. Olha bem, no começo do versículo 1, como é que ele já fala? Do capítulo 3, no verso 1 já diz: e a palavra do Senhor era de muita valia. Sabe o que é? A palavra de Deus era valiosa, porque era rara. Só tem valor aquilo que é raro, não existe, não tinha lugar nenhum. A palavra do Senhor era de muita valia. Naquele dia não havia, visão manifesta. Não havia mais profetas falando pela boca do Senhor. Não havia mais quem tinha visão espiritual. Você está entendendo o contexto que Deus está te chamando? Você está ouvindo o Espírito Santo falar aí no seu coração agora? Olha para o mundo e você consegue perceber que a palavra de Deus hoje é de muita valia. O próprio Senhor falou que haveria de vir dias sobre a face da terra em que haveria fome e sede, mas não fome de comida nem sede de água, mas fome da palavra de Deus. Estamos chegando esses dias, o Senhor está chamando você para fazer a diferença. Não havia visão manifesta, você percebe isso também? Hoje é muito mais fácil encontrar os enganadores do que os profetas de Deus. Pode visitar a igreja onde você for, muito mais fácil você encontrar aquele que vai de carona, ou que repete, ou que fica te analisando para ver o que pode falar da sua vida. É muito mais fácil do que encontrar um vaso de Deus mesmo que profetiza a verdade. Aleluia. Não é verdade? E Deus está te chamando nesse contexto. Glória a Deus. E o interessante é que fala aqui, irmão. Olha, quando Samuel vai ser chamado, olha o momento que Samuel vai ser chamado. E sucedeu, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Eita, Jesus. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Pela Bíblia nós entendemos que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Antes que a lâmpada de Deus se apague, o Senhor vai chamar seus profetas. Aleluia. Antes que a lâmpada de Deus se apague, o Senhor está chamando você. E você sabe que Deus está falando contigo nessa noite, porque já te chamou outras vezes. Foi o que aconteceu com Samuel. Foi 3 vezes, na 4ª vez foi que ele deu a resposta que Deus queria. E às vezes não acontece conosco. Quem sabe Deus já não te chamou aí várias vezes e você ainda não pegou no mistério que Deus quer que você faça. Quem sabe Deus já não te deu várias oportunidades e você está recusando porque está em dúvida ainda, não sabe. Talvez ainda não tenha a experiência que ele tinha. Mas hoje ouve a palavra do Senhor, e quando Ele te chamar mais uma vez, você fala: eis-me aqui, que Deus. Aleluia.
Aleluia, Jesus. O mais interessante é o que o texto fala. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Mas aonde? No templo do Senhor. Quando a gente fala de lâmpada de Deus, e a gente falou que viria tempos, né? Que haveria fome e sede. Mas isso é para o mundo, né? No mundo não tem palavra de Deus. Mas na casa de Deus tem. Mas se você olhar o panorama, vai perceber que também na casa de Deus está se apagando. Essas lâmpadas eram aquelas dos castiçais, né? Que eles acendiam, renovavam de manhã e à noite. E à noite eles deixavam um azeite lá para ficar acesa até de manhã. Tinha um cálculo lá, não sei, e aquilo ficava aceso. Só que chegava um momento que acabava o azeite naquele castiçal. E aquelas lâmpadas se apagavam. Acabava o azeite, elas se apagavam. Então Samuel, diz a palavra que Deus chamou ele nesse momento. Antes que elas se apagassem, Deus chamou ele. Antes, irmãos, olha a gravidade disso. Quantos lugares, se você observar, nem palavra de Deus mais tem nos cultos. E quantos que pegam os microfones e falam com bastante eloquência, mas não traz nada de conteúdo para a nossa vida. E o Senhor está te chamando nesse contexto para fazer a diferença. O Senhor está te chamando nesse contexto para você fazer o que Ele quer. Pastor, minha camarabás. Antes que a lâmpada de Deus se apague no templo do Senhor. E o que mais? Ele vai fechar assim, ó. Aonde estava a arca de Deus. Eu achei interessante esse adendo aqui do escritor. No templo, aonde estava. O interessante, olha só como é que é o Espírito Santo escrevendo pela mão do escritor do livro de Samuel. Porque todo mundo sabia, porque só tinha um templo naquela época. Era o tabernáculo, só tinha aquele. Todo mundo sabia que a arca estava ali. Então ele escreve aonde estava a arca do Senhor. Se todo mundo sabia, não tinha necessidade de escrever isso. Mas tinha, porque o Espírito Santo inspirava o escritor, porque a palavra era para todas as épocas, não só para aqueles dias. É para as nossas épocas, nossa época de hoje e daqui posteriormente. Sabe por quê? Porque a arca do Senhor simbolizava a presença de Deus. E está falando, não é qualquer igreja que está falando, está falando de igreja onde tem a presença de Deus. Porque até nas igrejas onde tem a presença de Deus, também está ficando rara a palavra do Senhor. Até mesmo nas igrejas onde tem a presença de Deus. E é nesse contexto que Deus está chamando. E é nesse contexto que Deus quer te chamar nessa noite. Aleluia, Jesus. E você quer saber por que Deus te chama? Glória a Deus. Olha o que ele fala para Samuel. Eu vou fazer uma coisa. E quem ouvir vão tinir ambas as orelhas. Sabe o que Deus ia fazer, né? Deus ia acabar com a casa de Eli. Deus ia acabar com os sacerdotes loucos, maus, filhos de Belial. E Deus ia tirar a arca da mão deles. Era a coisa que Deus ia fazer. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que está chegando o dia que Deus vai fazer uma coisa nesse mundo. Quando eu li isso aqui, eu me arrepiei todo em casa. O Espírito Santo falou no meu coração: eu vou fazer uma coisa. E a gente pega o livro de Apocalipse e vê ele abrir os selos, e a gente entende qual é a coisa que Deus vai fazer nessa terra. Você pega o livro de Apocalipse e você vê a coisa que Deus vai fazer. E o que mais? Ó, quem ouvir, se fosse hoje escrevendo, ele fala ali, tinirão ambas as orelhas. Se fosse na escrita de hoje, né, com o português atual, ele ia falar assim: quem ouvir vai ficar de queixo caído, vai ficar de olho arregalado, vai ficar de boca aberta com o que eu vou fazer nessa
falando contigo, eu vou fazer uma coisa. Deus vivo. Eu vou fazer uma coisa. Onde você vai estar quando eu fizer essa coisa? Aleluia. Como vai ser o teu relacionamento comigo quando eu começar a fazer essa coisa? Meu Deus, é certo. Qual vai ser a tua posição quando eu começar a fazer esse negócio? Isso aqui não está no esboço não, o Espírito Santo está mandando falar isso. Maravilha, Jesus, tu é lindo. Qual vai ser o teu posicionamento? Onde você vai estar? O que você vai estar fazendo? Quando eu começar a fazer essa coisa que eu vou fazer na terra. Aleluia, Jesus. O melhor é atender o chamado do Senhor. O melhor é atender o chamado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos, para você entender o que Deus fez e o que Ele vai fazer, preste bastante atenção. Samuel foi chamado por Deus e recebeu a profecia. E falou para Eli que a casa dele ia perder o sacerdócio. E falou o que ia acontecer. E aconteceu que houve uma guerra, um conflito. Eli ficou em Siló, e os filhos de Eli pegaram a arca do concerto, levaram para a batalha, e na batalha os filhos de Eli, que eram sacerdotes maus, eles morreram naquela batalha. A arca do concerto foi tomada, a presença de Deus foi levada. Vieram e deram notícia para Eli, e falaram para Eli: os seus filhos morreram, a arca foi levada. Quando Eli ouviu que a arca foi levada, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A coisa que Deus ia fazer aconteceu aí. Num só dia, Deus puniu os sacerdotes maus. Num só dia, Deus puniu os sacerdotes cegos. E em um só dia, a presença de Deus foi levada. Você consegue? Percebe o que Deus vai fazer no mundo? Quantos sacerdotes cegos tem hoje em dia nas igrejas por aí afora? O sacerdote cego, como era Eli, era aquele que as coisas estavam acontecendo debaixo do nariz dele, ele não estava percebendo, está entendendo? E eles, por que não perceberam? Porque ele estava acobertando os filhos dele. Acobertando. Quem é sacerdote cego hoje em dia? Todo aquele que vê o mal, mas não faz nada. E todos nós somos sacerdotes de Deus, mas não que não sejamos cegos. Se você tem uma função de liderança, seja onde for essa função, você é um sacerdote do Senhor. E se Deus te mostrou algo, é tempo de você abrir a boca. É tempo de você fazer o que Deus mandou tu fazer. Porque se você for conivente, você fica igual ele, sacerdote seco. E está chegando o tempo de Deus punir os sacerdotes cegos. Aleluia. Tinha também os sacerdotes maus, Ofni e Finéias, filhos de Eli. Eles faziam, sabe o quê? Eles eram pecadores dentro da casa de Deus, conscientemente disso. Eles se aproveitavam das ofertas. E se aonde nós formos, nós vamos observar isso, não vamos? Quantos líderes que se aproveitam do que pode receber do povo? Se Deus me chamou para uma função de liderança, para me dar algo para o povo, e quantos estão pensando no que pode tirar do povo? Deus chamou você para dar ao povo, mas muitos estão preocupados no que vão extrair do povo. Esse é o contexto da igreja dos últimos dias. E nesse contexto Deus está te chamando para uma obra. Glória a Deus. Para um relacionamento com Ele. Num só dia, Deus matou os sacerdotes maus. Em um só dia,
Deus matou o sacerdote cego. Mas o que aconteceu de mais forte nesse dia foi que a arca foi tomada. A presença de Deus foi levada. Essa arca que representava a presença de Deus tem também um paralelo para hoje. O que representa a presença de Deus hoje na terra? Se alguém quiser ver a presença de Deus, onde ele vai? Aonde alguém vai procurar a presença de Deus? Se souber que está contigo, eles vão atrás de você. Se souber que está aqui nessa igreja, vão vir aqui. Aleluia. Pode até resistir um pouquinho, mas na hora que apertar o laço para eles, vão atrás de você. Aleluia. Se ela no seu local de trabalho sabe que você é um crente cheio da unção, eles vão lá. Vão lá, pode até ter te perseguido num outro momento, pode ter te perseguido, te caluniado pelas costas, mas quando apertar para eles, vão atrás de você, porque sabem que não tem a presença de Deus. Mas Deus falou que vai fazer uma coisa. E qual é a coisa que Deus vai fazer? A presença dele vai ser tirada dessa terra. E no dia que a presença de Deus for tirada dessa terra, o agente da presença dele vai ser quem vai subir. O agente da presença de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai subir para o céu, vai sair da terra no dia chamado dia do arrebatamento da igreja. Não foi a arca, não foi tomada? Olha o que Deus fez. No dia que a presença dele for tirada da terra. Só que o Espírito Santo não vai sozinho. Glória a Deus. Porque quem tem o Espírito Santo, se ele for arrancar de você, você nem consegue mais viver, porque você está dependente dele. Aleluia. Aleluia! Quem tem o Espírito Santo na sua vida vai ser arrebatado junto com ele. Vai encontrar com o Senhor nas nuvens. Vai entrar nas nações celestiais. Glória a Deus! Aleluia. Jesus. Ai, Evassúria! Isso que você fez nessa noite adorando ao Senhor, se derramando na presença de Deus em breve, você vai fazer diante do Senhor Jesus. Você vai voar nas asas do Espírito, adorando o nosso Deus. Aleluia, Evassai. Aleluia, Jesus. Essa é a coisa que Deus vai fazer. Mas antes que essas coisas comecem a acontecer, Deus está chamando os seus profetas. Não é tempo de ficar na imaturidade. Não é tempo de recuar quando Deus mandou avançar. Não é tempo de parar quando Deus mandou prosseguir. Não é tempo de olhar para o lado quando Ele mandou você olhar em frente. Não é tempo de parar de ler a Bíblia quando Ele mandou você se alimentar e se encher da palavra. Não é tempo de deixar de orar quando Ele mandou você buscar na madrugada. Aleluia. Aleluia, calavaçuga. Ele vai fazer uma coisa. Aleluia, Jesus. Fique de pé comigo nessa noite. Você está atento ao que Deus falou contigo? Jesus amado. Será que você está preparado para o que Ele vai fazer? Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Nós vamos orar agora. E você sabe qual é a área que Deus já te chamou. Não vou chamar ninguém para vir aqui à frente. E você vai falar com Deus aí onde você está. Eu quero falar para você, nesse momento, uma última coisa que o Espírito me fez lembrar antes de eu vir para cá. E eu tinha esquecido até de anotar, mas eu anotei ali quando eu cheguei. Eu falei, Senhor, eu não podia esquecer isso aqui. Ele ouviu que Israel fugiu da batalha e que tinha morrido 30 mil de Israel. Ele ouviu que os 2 filhos dele morreram juntos. Mas a notícia é que acabou com Eli.
A notícia que abalou a vida de Eli e pela qual ele perdeu a vida foi quando ele soube que a arca foi tomada. Quando ele soube que a presença de Deus foi levada de Israel. Eu quero falar uma coisa para você. Aqueles que ficarem depois do arrebatamento, pode, notícia de que parente morreu não vai te abalar. Não vai abalar a pessoa que ficar. Notícia de desgraça não vai abalar quem ficar. O que vai abalar quem ficar é saber que a igreja foi e ele ficou. Nada mais vai abalar a vida da pessoa a não ser a notícia de que a igreja partiu e ele ficou. Quando o sacerdote ele morreu naquela manhã, a nora dele estava grávida e teve um filho. E ela ficou sabendo que o marido tinha morrido, que o sogro tinha morrido e que a arca foi tomada. Falaram para ela: você teve um menino. Ela nem se importou, virou para o lado e não quis nem saber, não fez caso nenhum disso. Pegaram o menino e deram o nome Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Isso é o que mais vão falar depois do arrebatamento. Porque depois do arrebatamento os sacerdotes cegos vão procurar a presença dele. Aqueles que tiveram oportunidade vão procurar onde está a presença dele. E só vão ouvir essa palavra aí: acabou, foi-se a glória de Deus. Por isso o Senhor está chamando os seus
atitude nessa área. Você vai pedir, nós vamos pedir para o Senhor te chamar mais uma vez, para você poder dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve.